Segundo aos Coríntios capítulo 2, verso 14 diz: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou de pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois nesse particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nós todos, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Cristo, ou de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos, e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vamos orar mais uma vez. Nós te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Te louvamos pela mensagem da tua palavra. Te louvamos porque ao lermos nós somos edificados através do teu Espírito Santo. Obrigado, ó Deus. E agora, completa essa edificação através da exposição, tendo o Senhor toda a primazia e toda a soberania sobre esse momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É interessante, meus irmãos, que nas suas cartas, Paulo sempre precisa meio que defender o ministério dele. O seu método de pregação. Isso é claro, porque ele era muito questionado, o método de pregação de Paulo. Uma vez que desde o começo ele deixou claro que não ia utilizar a retórica grega na sua argumentação. Não ia se preocupar com discurso, de palavras, como ele mesmo diz na mensagem que nós tivemos ontem, em que ele disse, eu decidi não usar dessa linguagem de sabedoria de palavras. Eu não sou mais um competidor entre tantos anunciadores para tentar arrebanhar uma parte de pessoas para mim. Eu não sou um desses profetas ou sacerdotes dos templos, do mercado religioso de Corinto, que se coloca à porta da sua organização, da sua estrutura, e fica convidando as pessoas e tentando argumentar com elas que ali elas vão encontrar algo melhor do que nos outros lugares. Eu disse, eu não sigo esse método de pregação. E Paulo então mostrou, no texto que nós vimos, que na verdade somente Cristo Jesus como crucificado é que deve ser devidamente exposto perante as pessoas, deve-se evitar o personalismo, deve-se evitar a elevação de garotos propagandas, foi essa a ilustração que eu usei ontem, para tentar vender um produto. Deve-se evitar dar destaque demasiado a indivíduos, a pessoas, a líderes, por melhores que eles sejam. Eles não podem jamais ser a face do Evangelho. A face do Evangelho é Jesus Cristo e esse crucificado. Também Paulo disse que não estava preocupado em oferecer às pessoas aquilo que elas queriam, aquilo que elas desejavam. Os judeus queriam sinais, os gregos queriam sabedoria. Ou seja, de certa maneira, Paulo sabia o que as pessoas queriam. E dessa forma, ele poderia ter muito sucesso no mercado religioso. Quando você sabe o que as pessoas querem, você oferece o que elas querem, você vende o produto. É assim que o mercado funciona. Paulo se recusava a fazer isso. Notem, meus irmãos, que é uma análise bem superficial, sociológica, bem superficial da realidade gospel ou evangélica brasileira,
nos mostra claramente que as igrejas que se tornaram mega igrejas, que cresceram demais nos últimos anos, elas souberam muito bem entender essa lei do mercado, da busca do consumidor. Elas souberam, esses homens que obviamente construíram impérios religiosos no Brasil e no mundo, eles são gênios do mercado, porque eles conseguiram identificar a busca principal do brasileiro médio, do brasileiro normal, e conseguiram oferecer para esse brasileiro, através dos rituais das igrejas, aquilo que eles queriam. E por isso o produto vendeu demasiadamente. O apóstolo Paulo sabia qual era o produto que os gregos queriam, qual era o produto religioso que os judeus queriam. Mas ele sabia que apenas vender um produto, embora possa trazer vantagem financeira e material para quem está vendendo, contudo não traz salvação e vida eterna aos que estão precisando. E por esse motivo ele se recusava a dar, a oferecer, e continuava insistindo na necessidade de proclamar Cristo e este crucificado, mesmo que não fosse o produto que os judeus queriam ou que os gregos queriam. Mas porque ele sabia que Cristo e este crucificado é a única maneira de existir salvação. Então, Paulo define o seu método de pregação como simples, acima de tudo. Pouco do pregador, muito de Cristo. Pouco do pregador, muito de Cristo. Sempre que você vê isso invertido, muito do pregador, pouco de Cristo, não vai dar certo. Quer dizer, vai dar certo, entenda. Da perspectiva do mercado, vai dar certo. Muito do pregador, pouco de Cristo, vai dar certo. Da perspectiva do mercado, não vai dar certo. Da perspectiva de Deus, da perspectiva celeste, da perspectiva de salvação e de transformação. Então, na primeira carta, ele falou sobre o foco da pregação na cruz, todo o seu esforço de evitar sabedoria de palavras, que pudesse atrapalhar ou diminuir o escândalo da cruz, porque para manter a essência da pregação do Evangelho, tem que manter a essência ofensiva da pregação do Evangelho. No sentido em que a mensagem da cruz sempre é loucura para os homens. Mas que Paulo diz que é uma loucura mais sábia do que a sabedoria dos homens. Não se pode minimizar o escândalo da cruz. A cruz é, sim, uma mensagem terrível. Porque ela mostra a humilhação do Filho de Deus. E também nos humilha. Nós temos que reconhecer que fomos salvos por algo tão terrível, por um evento tão terrível. Esse evento tão terrível, que foi a morte, a crucificação do Filho de Deus, é o que nos salva. E Paulo insiste na defesa desse seu método de pregação. Mas aí ele tem que enfrentar um desafio. Um questionamento, que é: e cadê a eficácia? E cadê a eficiência? Se esse método é o correto, se é assim que você tem que pregar o Evangelho, cadê o resultado? Cadê os resultados, Paulo, do seu ministério? Então, parece que o ponto da segunda carta, o ponto principal parece esse: ele está tendo que dar explicações por causa da aparente pouca eficiência da sua pregação. Ele defendeu que esse era o único método correto de pregação, Cristo e esse crucificado. Mas os coríntios estavam dizendo: mas tem gente com muito mais resultados pregando de outra maneira. Então, a resposta de Paulo é: eu não prego por resultados. Eu prego para que a glória de Cristo seja manifestada. E quando a glória de Cristo é manifestada, os resultados acontecerão. Não os que nós queremos necessariamente, não os que nós desejamos, mas acontecerão do modo como Deus quer. Então, meus irmãos, algo essencial para entender a motivação paulina
da pregação da cruz, além, é claro, de todo o discurso que ele faz aqui a respeito do seu sofrimento pessoal, é justamente, meus irmãos, a doutrina da eleição. É, sim, a doutrina da eleição que está por trás da motivação do apóstolo Paulo de continuar pregando o evangelho daquela maneira, sem oferecer, sem fazer pesquisa de mercado, sem tentar oferecer aquilo que o consumidor quer. Esse avanço do evangelho que Paulo defende aqui tem a ver primordialmente com a doutrina da eleição. Porque o evangelho, ele disse na primeira carta, é vergonha e loucura para gregos e judeus. Mas não para gregos e judeus que são chamados, ele diz, mas para os chamados entre gregos e judeus, ele é a sabedoria de Deus. Ele é o poder de Deus. Ele diz aqui nessa passagem, é cheiro de morte para os que estão se perdendo, mas é cheiro de vida para os que estão sendo salvos. Aqui estão dois grupos, portanto. Os que estão se perdendo, os que estão sendo salvos. Ainda que a ideia de processo esteja em ação aqui, porque sim, há necessidade de uma confirmação prática, um resultado de vida transformada e de frutos na vida de cada um. Contudo, o que está atrás e além e acima de tudo isso é que um grupo está destinado a se perder e outro grupo está destinado a ser salvo. E a grande motivação de Paulo é que, porque existe um grupo que está destinado a ser salvo e que está sendo salvo, o verdadeiro evangelho deve ser pregado, porque ele será eficiente, ele será eficaz para esses, por quem Cristo morreu. Acompanhe um pouco comigo o capítulo 2, essa impressionante descrição que Paulo faz aqui a partir do versículo 14, quando ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, lei do mercado, né? Mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Sim, há, meus irmãos, em Paulo, uma noção triunfalista da pregação do Evangelho. Paulo vê a tarefa da igreja de proclamar o Evangelho como uma tarefa essencialmente vitoriosa, não é uma tarefa derrotada. Paulo não vê a igreja como coitadinha, insignificante, pobrezinha, diante de um mundo monstruoso, terrível. Ao contrário, ele vê a igreja de Cristo, quando fiel na pregação do Evangelho, quando capacitada pelo Espírito Santo, como uma ferramenta poderosíssima, invencível. Aliás, ele fala novamente na sua segunda carta aqui, quando ele fala sobre as armas da nossa milícia. Ele diz, as armas da nossa luta espiritual, que tem a ver com a proclamação, o avanço do Evangelho, não são carnais, ele diz, não são humanas, não são dos raciocínios falazes das pessoas deste mundo, mas são poderosas em Deus, para destruir sofismas, para destruir fortalezas. Ele descreve, ele pinta o quadro da igreja como um exército invencível, marchando em campo de batalha, pisoteando os seus inimigos e esmagando os inimigos, triturando os adversários, as estruturas dos adversários, que não são físicas, são estruturas frequentemente de pensamentos. Os pensamentos, as construções lógicas levantadas contra a noção da existência de Deus e da salvação pela fé. Paulo fala que quando a igreja, no poder do Espírito, com fidelidade doutrinária, com fidelidade bíblica,
anuncia a mensagem da salvação, ela é invencível. É a ferramenta mais poderosa deste mundo. É a instituição mais poderosa deste mundo. Porque ela compartilha da missão, do poder, da autoridade de Cristo. Note o verso 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Essa noção de ser conduzido em triunfo, provavelmente ela venha aqui da carta, esteja aqui no contexto da carta, dizendo respeito a uma cerimônia, de certa forma, a um momento cívico, podemos dizer, da cultura romana, ou melhor, do exército romano daqueles dias, que costumava fazer, após vitórias em campanhas, após vitórias em campos de batalha, um desfile triunfal. Em geral, nós temos desfiles também na nossa cultura, mas geralmente são desfiles comemorativos de datas, 7 de setembro. Eu lembro uma vez que ficamos lá nos Estados Unidos para ver o desfile de 4 de julho, lá em Washington. Fomos todos lá cheios de animação para ver o grande desfile. Foi um fracasso, uma coisa absolutamente sem graça. E estava esperando aviões, porta-aviões, não sei o que lá, não tinha nada, era só umas fanfarras, umas coisinhas lá. Eu fiquei pensando, cadê o desfile triunfal? Mas se faz comemorações por datas ou assim, mas os romanos gostavam de comemorar as vitórias em campo de batalha. Então, você já deve ter visto em filmes, muitas vezes ser reproduzido, vem o general romano vitorioso, venceu a batalha lá, sei lá, no Oriente, ou lá com os bárbaros da Saxônia, e ele volta para Roma para ser ovacionado, reconhecido perante os seus conterrâneos romanos. E esse desfile é um momento de grande comemoração nas ruas de Roma. Era o cavaleiro na frente, vestido na sua armadura prateada, sua capa vermelha, aquele capacete, o elmo, cheio de plumagens, os soldados marchando a pé, e geralmente eles traziam um contingente de soldados derrotados como uma amostra para que os romanos pudessem ver quem eles haviam enfrentado lá no campo de batalha. Só que esses caras vinham amarrados, acorrentados, no fim da fila, para serem ridicularizados, humilhados. É daí que vem essa ideia de jogar maçã podre, de fazer assovio, gritar, e palavras. Hoje a gente faz isso muito nos estádios de futebol, mas eles faziam isso para os soldados derrotados. E a expressão que Paulo usa aqui, nos conduz em triunfo, ela era utilizada no contexto da cultura greco-romana para esse grande desfile. E ela só aparece mais uma vez no Novo Testamento. Apenas 2 vezes no Novo Testamento essa expressão aparece. E a outra vez em que essa expressão aparece é Colossenses 2,15. Você lembra o que diz lá? No 14, Paulo disse que havia um escrito de dívida que nos era prejudicial, contrário a nós, cheio de acusações contra nós, e que esse escrito de dívida foi removido, encravado na cruz. Isso diz o verso 14. Na cruz, o escrito de dívida, que era contra nós, prejudicial, cheio de acusações, foi encravado. O verso 15 fala das consequências disso. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao ridículo, ao desprezo, triunfando, mesmo termo, triunfando sobre eles da cruz. Portanto, nesse grande desfile triunfal de Cristo, você tem o Cristo vitorioso, o grande general vitorioso da batalha. Você tem os soldados que participam com ele nesse triunfo, nessa batalha. E você tem os derrotados, que vêm despojados,
acorrentados, humilhados. Quem é quem nessa história? Esse é o ponto. Quem é quem nesse grande desfile? No seu caso, você está nesse desfile. De um jeito ou de outro você tem que estar. Todo mundo está nesse desfile. Porque isso é um desfile triunfal, envolve céus e terra. Você pode estar como um dos que está sendo sempre conduzido em triunfo. Ou seja, então você é um dos soldados que estão ao lado de Jesus, triunfalmente sendo conduzido. Ou estará entre os despojados, humilhados, derrotados. E os principais são os demônios, os anjos caídos, os acusadores, aqueles que exerceram, liderados por Satanás, um ministério de acusação, mas que perderam esse direito justamente por causa que Cristo pagou a nossa dívida. Tendo pago a nossa dívida, não há mais o que o acusador cobrá-la. De alguma forma, exigir pagamento. É assim que Paulo vê a tarefa da igreja de pregar o evangelho como um desfile triunfal. Nós somos conduzidos em triunfo, porque o Senhor Jesus, tendo conquistado na cruz o pleno perdão dos pecados e tendo ressuscitado e revertido o poder da morte, e tendo subido e se assentado à destra de Deus, e tendo recebido do Pai toda a autoridade sobre os céus e a terra, ele diz: agora vão. E façam a parte mais fácil. Sim, porque essa é a mais fácil. A mais difícil foi feita. A mais difícil significou pagar um preço, significou entrar num combate jurídico, escatológico com as forças das trevas, sim. Significou ser humilhado, despojado. Significou enfrentar a morte. Então, meus irmãos, o pregador, quando fiel, ele participa do triunfo de Cristo, de seu desfile triunfal, de sua vitória sobre os principados e potestades, do fato de que ele pôs debaixo dos pés todos os seus inimigos. Esse reino escatológico de Cristo já começou, não é para o futuro, é a realidade presente. Filipenses 2 diz que o Senhor Jesus desceu, se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas então diz que ele subiu. E tem um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E eu sei que, embora nós tenhamos a tendência e o costume normal de cantar essas palavras e sempre jogá-las para um futuro, como uma esperança, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas tem que corrigir o tempo verbal, não é futuro, é presente. É para que se dobre, ele diz. Ele não diz que ele terá um nome, ele tem um nome. Ele tem exatamente agora um nome que está acima de todo nome. Nos céus, na terra ou debaixo da terra. E exatamente agora ninguém tem poder ou autoridade para questionar o seu domínio, o seu reino. Ele reina sobre os céus. Ele reina sobre a terra. E quantos infernos existirem nos abismos, ele é o rei deles também. Em Apocalipse ele aparece como aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Aquele que manda em todas as 3 esferas aí da cosmologia judaica: céus, terra e debaixo da terra. Esse reino escatológico já começou. Ele subiu ao céu, recebeu toda a autoridade e compartilha com a sua igreja e diz: agora vão por todo o mundo e preguem
o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. É isso que está por trás dessa expressão. Graças a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Porque o Senhor Jesus não pode falhar na sua missão de rei. Ele subiu aos céus para, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, esmagar todos os seus inimigos. Colocar todos eles debaixo dos seus pés. Aliás, só falta um. De todos os inimigos de Cristo, apenas um ainda não foi completamente pisoteado, esmagado. É o último deles, que não é o diabo. O último inimigo a ser destruído, Paulo fala, não é o diabo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Será quando o povo de Deus ressuscitar. Então, tragada foi a morte pela vitória, quando o povo de Deus ressuscitar. O povo de Deus ressuscita quando o último for salvo. Somente quando o último eleito for alcançado. Então esse triunfo, esse avanço, meus irmãos, voltamos ao ponto, tem a ver primordialmente com a doutrina da eleição. É o fato de que, para uns, o bom perfume será para a vida. Para outros, será para a morte. E também isto tem a ver com aquele desfile que acontecia nas ruas de Roma. Porque no momento em que os vitoriosos entravam e os derrotados vinham na rabeira, era o momento de oferecer incenso aos deuses romanos, especialmente ao deus da guerra, e de agradecer pela vitória que eles criam, havia sido concedida a eles pela intervenção dos deuses. Era um perfume, era um cheiro, incenso é perfumado, é um cheiro, com dois significados bem distintos, o mesmo cheiro. Mas para os conduzidos em triunfo naquele momento, naquele lugar, que cheiro tinha aquele cheiro? Era um cheiro de vitória, era um aroma de vida. Nós não fomos mortos em campo de batalha, nós sobrevivemos, nós estamos aqui. Nós vencemos, nós triunfamos, nós estamos com os despojos da guerra. Nos tornamos maiores, mais ricos, mais poderosos. Para nós, esse cheiro, esse aroma desse incenso subindo significa vitória, vida, glória. Mas o mesmo aroma, o mesmo cheiro que subia ali para os deuses. E note que Paulo fala isso, nós somos o bom perfume para Deus. Para os derrotados que vinham lá atrás, acorrentados, nus, feridos, humilhados. O que significava aquele mesmo cheiro? Significava derrota, morte, destruição. Todos eles seriam ou executados depois do desfile, ou quando Roma precisava de mão de obra para alguma situação bem complicada, como por exemplo, remadores das galés romanas, eles colocavam alguns deles lá para passarem a vida inteira remando dentro de um navio. O perfume significava derrota, morte, destruição. Porque os dois grupos sempre existirão. Os eleitos, os reprovados. Os eleitos em Cristo, não por si mesmos, mas por causa de Cristo, desfrutam do aroma da vida. E é isso que Paulo está argumentando aqui. É por isso que ele está dizendo, eu não estou no mercado gospel. Eu não estou no mercado do evangelho, no mercado da palavra, eu não preciso disso, não preciso fazer isso. Eu não estou vendendo um produto. Em geral, como já dissemos, quem deseja vender um produto precisa embelezá-lo, torná-lo atrativo, de alguma maneira, escolher um garoto propaganda. Mas se o evangelho tem um produto, é uma cruz. E ela não pode ser embelezada. Porque se for,
perde sua eficácia. É na vergonha da cruz que a salvação acontece. Note que Paulo está explicando por que é que aparentemente o seu ministério não dá resultados. Ele fala, dá resultados. Os eleitos de Deus estão sendo salvos, tanto de judeus quanto de gregos. Mas aí sim ele tem que dar uma explicação um pouco mais técnica para a história, e eu não vou entrar muito nela, porque só isso demandaria umas 3 horas, eu acho, que é o capítulo 3, quando ele fala sobre por que tem pouco judeu na igreja. Assim, porque esse era um questionamento seríssimo na igreja primitiva. A ideia era básica. Ué, Jesus não era judeu? Era. Ele veio pregar para quem primordialmente, como está escrito nos evangelhos? Para judeus. Até se recusou, em certos momentos, ir para os estrangeiros. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele envia os 70 discípulos, ele diz que vão aonde? Judeus. Não entrem em aldeia de samaritanos, não vão aos gentios, mas somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, as cidades de Israel. Então Jesus era judeu, veio para judeu, pregou para judeus, os apóstolos são todos judeus. Cadê os judeus? Cadê os judeus dentro da igreja? Porque, como você sabe muito bem, com os avanços missionários de Paulo, primeira, segunda, terceira viagem, sempre no começo, ele prega para os judeus nas sinagogas, nas cidades da Galácia, nas cidades da Ásia Menor, da própria Macedônia. Ele sempre está pregando primordialmente em sinagogas. Mas a adesão é pequena. Tem adesão, mas ela é pequena. Em contrapartida, os gentios vêm a rodo. E aí a questão é, o que deu errado nessa história? Aliás, se você quer saber, Romanos 9, basicamente, é uma explicação desta dúvida. Por que Paulo fala sobre eleição durante todo o capítulo 9 e vai terminar no 11 com Israel? Porque a pergunta do capítulo 9 no início é essa aí. Se Jesus era judeu, se ele veio para os judeus, se ele pregou para os judeus, cadê os judeus? Deus falhou, sua palavra falhou, suas promessas falharam? E a resposta de Paulo é, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os judeus são de fato judeus. O que ele quer dizer com isso? Nem todos os filhos de Abraão são de fato seus filhos. Porque ele diz que o que importa é o filho da promessa. Abraão tem 2 filhos, Isaac e Ismael. Para quem foi feita a promessa? Isaac. Paulo, mas está falando do filho da legítima e do filho da escrava. Não dá para comparar, né? Não? Tudo bem. Vamos para o próximo nível. Vamos pegar o filho da legítima, Isaac. Não teve 2 filhos também? E agora? Gêmeos, no mesmo ventre. E o que Deus disse? Amei Jacó. Não amei Esaú. Odiei Esaú. E não tinham nascido, não tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela. O mais velho será servo do mais moço. O que Paulo está dizendo é, a eleição é a mola mestra. É ela que garante que a palavra de Deus não falha, não falhou e nunca falhará. Porque através da pregação fiel do Evangelho, os que estão sendo salvos serão salvos. Os que pertencem a Deus desde toda a eternidade serão salvos. E é por isso que ele diz, eu não estou no mercado, eu não preciso estar no mercado, eu não estou disputando com ninguém. Eu não preciso entrar nessas disputas malucas. Nós não estamos tentando conquistar adeptos, nós queremos conquistar salvos. O Evangelho sempre será para uns cheiro de vida. Sempre será para outros cheiro de morte. No caso dos judeus, especificamente, capítulo 3, o argumento dele é que eles ainda têm um véu sobre o rosto. Algo ainda os impede, ele diz, de ver a glória. E isso que impede, sem dúvida nenhuma, é o legalismo judaico. Nós vemos nos primeiros momentos da igreja que permaneceu muito desse legalismo na própria igreja. Eu falarei hoje à tarde um pouco sobre isso, abordando Gálatas.
E como o legalismo ele permanece mesmo dentro da igreja que prega a graça. Sendo, sim, um falso evangelho, que Paulo considera digno de anátema. Mas isso cega. Isso impede as pessoas de verem a verdade. Mas ele diz, só que quando eles creem, o véu é tirado. Por quê? Porque Deus não desprezou, não rejeitou os judeus. Ainda tem judeus eleitos. É isso que ele está falando. Menos é verdade, mas tem. Inclusive em Romanos ele diz, eu sou o quê por acaso? Ele não é um judeu, né? Ele é um benjamita, mas era da nação de Israel. Não era a tribo principal de Judá. Mas está no grupo. Ou seja, Deus tem o seu remanescente. Deus sempre tem o seu remanescente. Mas os demais estão cegos, obcecados. Então a questão não é a ineficiência da minha pregação, que ele está falando. Não é a ineficiência do meu método. A questão principal é o propósito de Deus. Isso nos leva, meus irmãos, diretamente, então, para finalizar, ao capítulo 4. Porque nós temos no capítulo 4 a exposição da grande motivação do apóstolo Paulo de continuar pregando desta maneira. Ele fala, por isso, tendo este ministério, que ele diz que é o ministério do Espírito, e eu também falarei mais à tarde sobre essa questão do ministério do Espírito, mas a partir da carta de Gálatas. Segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, se ainda tem véu sobre ele de certa forma, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Então, observem, é triunfo, mas não é triunfalismo. É a noção de que nós somos sempre conduzidos em triunfo, mas não é triunfalismo barato. Paulo está iludindo os pregadores, dizendo assim, olha, vocês vão ser vitoriosos e vão se assentar em tronos de glória neste mundo. Não. A vitória do evangelho independe do modo como o mundo trata o pregador. Aliás, frequentemente, quanto mais mal o mundo trata o pregador, mais eficiente é o pregador na pregação. Quanto mais elogio, quanto mais tratamento VIP o mundo concede ao pregador, menos eficiência se vê no anúncio, na pregação do Evangelho. O que Paulo entende é que uma vez que Cristo subiu aos céus, se assentou à destra de Deus, Senhor dos céus, da terra e dos infernos, manda em todas as esferas, e Ele decidiu que o Evangelho tem que ser pregado a todo mundo, em todas as nações, até que o último eleito seja salvo, isso vai acontecer, impreterivelmente isso vai acontecer, não importa quem sejam os inimigos, o que as pessoas façam ou deixam de fazer, isso vai acontecer. Mas a questão é que nós temos que participar disso. Nós temos que estar nesse desfile triunfal, nessa vida triunfal com Cristo. Mas isso não implica em segurança pessoal. Frequentemente nós assumimos trabalhos de risco se nós temos mínimas garantias de que não vamos, de fato, ser atingidos por aqueles riscos. Todo mundo, uma vez ou outra, assume trabalhos de risco, mas
você analisa, mas espera aí, qual é o risco de fato? E se você percebe que o risco é mínimo, você diz, vale a pena correr, custo-benefício vale a pena, o salário é bom, né, o pagamento é bom, vamos lá. Mas essa proposta não existe para o pregador, não existe minimização de risco, o risco é total. O risco para ele é total. O que Paulo entende é que o evangelho não pode ser derrotado, a pregação não pode ser impedida, mas os pregadores podem. E frequentemente são. E isso em nada diminui a vitória do evangelho. Em 2 momentos, pelo menos, ele fala isso. Aos Filipenses ele disse, queria que vocês soubessem que as coisas que me têm acontecido, e o que ele está falando é, as minhas prisões todas, têm antes contribuído para a pregação do evangelho. Peraí, Paulo, não dá para entender isso aí não. Como assim? Você está preso, cara, você não está solto. Quando você está solto, você vai onde você quer, você prega onde você quer, vai cidade em cidade. Você já passou por umas 50 cidades. Preso não dá, né? Você está lá numa masmorra, num calabouço, no fundo do poço do calabouço romano. Como é que você pode dizer? As coisas que me têm acontecido têm contribuído para o progresso do evangelho. Diz, porque eu aqui estou podendo pregar para gente que lá fora eu não podia. Agora, toda a guarda pretoriana tem ouvido a pregação do evangelho. A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador romano. Certamente consideravam Paulo um cara muito perigoso, porque para ele ser guardado pelos soldados pretorianos, ele era um perigo mesmo. Paulo, de fato, era um perigo para este mundo decaído, para os poderes das trevas, para as potestades e principados. De fato, ele era um perigo. Por causa, não de armas, não de espadas, não de exércitos, até porque ele fala, meus soldados foram embora, todos me abandonaram. Minha primeira defesa, Timóteo, não apareceu um. Foram embora. Por que foram embora? Por que abandonaram Paulo? Por que os amigos dele não apareceram lá para dizer, eu conheço esse cara, ele não é criminoso não, ele é gente boa. Porque um tal de Epáfras, parece, que resolveu fazer isso. Enquanto pedia para Paulo escrever uma cartinha para ele poder mandar para os colossenses. E o que aconteceu? Ficou preso com Paulo. Ou seja, foi indiciado por formação de quadrilha, faz parte do grupo. Diferente de Paulo, que tinha foro especial, né? Paulo era cidadão romano, por ser julgado apenas pelos romanos, muitos daqueles crentes não tinham. Se fossem presos, não saíam nunca mais. E se fossem mortos, era o pior tipo de morte possível. Morte com muita tortura. Por isso que Paulo fala, tudo bem, que Deus não lhes impute isso. Fiquei sozinho como soldado, mas não estou sozinho porque Deus está comigo. O ponto principal do apóstolo Paulo é Deus, os homens, Satanás, os inimigos, eles podem deter o avanço do pregador, eles não podem deter o avanço da pregação. Aliás, Paulo fala exatamente isso para Timóteo. Eu estou sofrendo algemas como um malfeitor. Mas a pergunta é, a palavra de Deus está algemada? Ele diz. Eles não podem pôr algema na pregação, na palavra. Sempre somos conduzidos em triunfo. Mas somos vasos de barro. E o entendimento da natureza do barro é útil aqui. Porque permite a sobreexcelência do poder de Deus. Mas quando o Apolo começa a achar que é alguma coisa, quando Paulo começa a achar que é alguma coisa, além de servos, como ele mesmo diz, um plantou, outro regou, outro colheu, quando começa a achar que é dono, que é porque ele prega que as coisas acontecem, que as multidões vêm, que as curtidas jorram, então as coisas estão ficando complicadas. Então, meus irmãos, para resumir, qual é a eficácia da proclamação de Paulo?
Primeiro ele diz, eu não utilizo artifícios, subterfúgios, eu não adultero a palavra de Deus. Eu não diminuo o impacto da cruz. Eu não enfeito, eu não deixo mais atrativa a mensagem. Ela é o que é. É a pureza doutrinária. É a precisão terminológica. É a pregação do Evangelho como tem que ser. Esse é seu primeiro aspecto aqui que mostra a eficácia da sua proclamação. Em segundo lugar, ele diz, me mantenho fiel ao propósito de exaltar a Cristo e humilhar o homem. Exaltar a Cristo e humilhar o homem, inclusive o pregador. Não prego a mim mesmo, ele diz. Eu prego a Cristo. E a mim mesmo como servo de vocês. Então, exaltar Cristo, humilhar os homens, tanto os que ouvem quanto os que falam. Todos têm que entrar nessa dança da humilhação. Porque sem isso não tem mensagem verdadeira do Evangelho de Cristo. Em terceiro lugar, ele diz, confiando no poder de Deus. Primeiro porque o Evangelho é isso mesmo, ele é o poder de Deus. Sabe, a gente ouve falar de muitas coisas poderosas, mas só uma coisa, até onde eu consigo lembrar na Escritura, é chamada, é descrita como o poder de Deus. O Evangelho, ele falou aos Romanos também, é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, de judeus e de gregos, dos que querem sinais, dos que querem sabedoria, mas tem os seus eleitos lá dentro. Mas aqui ele fala algo muito extraordinário, porque ele diz assim, lembra lá no começo, um dia, não tinha nada, né? Era só escuridão. A terra era sem forma e vazia. Ele está relembrando o Gênesis aqui. A terra era sem forma e vazia, não tinha nada, era só escuridão. Então o que Deus precisou fazer para mudar tudo? O que Deus precisou fazer para mudar tudo? Muito esforço, muita coisa, muito método. Ele só disse, haja luz. Ele pregou, ele falou, ele anunciou, ele proclamou algo. Que haja luz. E então, as trevas, como João fala no Evangelho, também fazendo menção a esse fato, não puderam mais vencê-la. Não tem mais força, condição de prevalecer contra a luz. Quando Deus prega, cumpre-se. O que Deus diz é. Deus disse, haja luz e houve luz. O poder criador. Esse poder criador é o mesmo, é isso que ele está falando. Que está posto em ação quando o Evangelho é pregado. Esse Evangelho, não aquele do mercado. Esse Evangelho, quando esse é pregado, é o mesmo poder que disse, haja luz e houve luz, é o que diz agora, dentro desse coração tenebroso aí, dentro dessa mente obscurecida, cega por causa dos seus pecados, cega por causa de seu tradicionalismo, cega por causa de seu legalismo, cega por causa de Satanás, o Deus desse século, que mesmo tendo sido destronado do seu posto de acusador e de enganador das nações, continua agindo no âmbito individual. Vamos dizer assim, não age mais no macro, mas age no micro. Paulo fala que nós temos uma luta contra, não carne e sangue, mas contra principados e potestades. E luta aqui é combate pessoal. Não são dois exércitos se chocando. Sabe, essa guerra dos exércitos acabou. Essa guerra que tem dois exércitos se chocando acabou. Um já venceu. Já começou o desfile triunfal. Se os inimigos tentarem se colocar na frente, o que acontece com eles? Viram pó debaixo das sandálias. Necessariamente. Porque o reino esmagador de Cristo já está em ação, avançando, não tem como ser detido. As portas do inferno vão ser esmagadas pela igreja, necessariamente.
Então essa guerra de exército acabou, não tem? Já tem um vencedor, um lado já venceu, já começou o desfile triunfal. Mas nem todos os inimigos foram banidos, lançados ainda para o lago que arde com fogo e enxofre. Portanto, eles permanecem em retirada. Aliás, é a ideia de Paulo no capítulo 10, quando ele fala nós avançamos esmagando fortalezas, a ideia é que a igreja avança, o inimigo recua. Porque ele não tem opção. Diante do avanço do poder do evangelho, só resta ao inimigo bater em retirada. Isso é confirmado por Tiago, por Pedro. Resistir ao maligno, ele faz o quê? Porque ele não fica. Porque ele tem que fugir. Porque só lhe resta bater em retirada. Fugir. Mas a luta individual ainda permanece. Os dardos inflamados ainda são lançados. Por isso que tem que ter o escudo da fé que pode apagar os dardos. No âmbito individual, o Deus deste século continua agindo e cegando o entendimento dos incrédulos, tanto dos judeus, que são cegados por causa do legalismo e dessa busca desenfreada por sinais, é isso que Paulo falou na primeira carta, quanto dos gregos, que são cegados por causa da pseudo-sabedoria. Todos aí são mantidos pelo príncipe das trevas, destronado, mas que ainda age na esfera individual. Mas Paulo diz, nós confiamos no poder do evangelho. O poder que criou o mundo recria a nova humanidade. Recria o novo mundo. O novo céu e a nova terra, sim, é coisa do futuro. Mas, de certa forma, já é coisa do presente. As estruturas não estão prontas. Mas o povo está sendo feito. O povo está sendo criado agora. É por isso que quando alguém está em Cristo, é nova criação. Ou criatura. Criação é uma tradução melhor. É nova criação, faz parte da nova criação. Cidadãos do futuro, vivendo no presente. Sim, já houve um novo haja luz. Houve um lá atrás, que deu a origem a este mundo, que caiu, mas houve um novo haja luz, que está dando origem ao novo mundo. O mundo por vir, o mundo vindouro. Os cidadãos do mundo por vir já estão sendo recolhidos. Trazidos para o exército de Jesus. É esse poder que capacita os eleitos de Deus a enxergarem a glória, a sobreexcelente glória da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, pregação cristocêntrica, necessariamente. Toda a glória tem que aparecer na face de Cristo. Não na face da denominação. Não na face do pregador. Não na face do método. Toda a glória tem que aparecer na face de Cristo. Então, ele diz, não uso artifícios, subterfúgios, eu não adultero a palavra de Deus, eu não faço pesquisa de mercado, não sou garoto propaganda, o que importa é Cristo. Eu vou exaltar a Cristo e humilhar os homens, eu inclusive. Confiando no poder de Deus, o poder que criou o mundo e que está recriando o mundo. O novo mundo, recriando os cidadãos do mundo vindouro. E finalmente, de certa forma, já amplamente dito até aqui, ele diz, eu nunca me esqueço de quem eu sou. Eu nunca perco de vista o barro que eu sou. Porque o tesouro está em vasos de barro. A condição decaída, a condição limitada, a condição indigna do pregador nunca pode ser ignorada por ele mesmo. Porque, em geral, os ouvintes verão. Em geral, os que
assistem às pregações verão muito bem isso. Mas muitas vezes o pregador não consegue ver. Quando ele vê, ele revela mais eficientemente a glória de Deus na face de Cristo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a continuarmos a missão de pregarmos o verdadeiro Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vitória de Cristo Jesus, pelo triunfo que já começou, o desfile triunfal, que começou quando Cristo levantou-se dos mortos, subiu aos céus, e que se concluirá na volta vitoriosa de Cristo na segunda vinda. Nos ajude a entender a grandeza desse desfile e o fato de que participamos dele, conduzidos em triunfo e sendo o perfume bom de Cristo. Nos ajude, ó Deus, a cada dia a participarmos desta obra triunfal da proclamação do Evangelho, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.